Chegamos, meus irmãos, ao último domingo da série O que Jesus... Não, quero todo mundo. O que Jesus... Graças a Deus. Nós estamos com uma turma também, o pessoal do Acionados está aí? Nós temos uma garotada aí mais juvenil, e eu fiz essa pergunta para eles algumas semanas atrás, e eu vou repetir a pergunta, porque o tema de hoje à noite, do que Jesus não disse, é que você não precisa perdoar. Jesus não disse que você não precisa perdoar. Sabe por quê? Eu perguntei para os acionados outro dia, e vou perguntar para os adultos. Você conhece alguém irritante nas suas redes sociais? Sim ou não? Tem alguém que está lá que você fala... Quem tem alguém? Deixa eu ver. Eu me preocupo com você que não ergueu o braço. Porque talvez essa pessoa seja você. E eu fiquei pensando que se Jesus tivesse um Facebook... Jesus talvez olha aí a postagem da turma e Jesus diria: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que postam. Eu fico pensando Jesus olhando algumas postagens, e Jesus sabe que você mentiu. Jesus sabe que você não estava tão feliz naquela foto, que você estava disfarçando um monte de coisa. Aí eu fico imaginando como se Jesus dissesse: tá bom, minta uma vez para mim, eu vou te perdoar, mas minta duas e eu vou te dar hemorroida. Porque eu queria ter esse poder de Jesus com o povo no Facebook, que mente. Eu fico pensando que Jesus não disse quando ele olha para a sua rede social, mas poderia ter dito: você pecou demais. E eu posso perdoar todo mundo, mas você realmente me dá nos nervos. Mas graças a Deus, Jesus não é assim. Amém. Graças a Deus, Jesus não é assim. Amém. Graças a Deus, em Cristo Jesus, a gente tem um perdão muito real. Toda a nossa base de fé pode ser resumida em Romanos capítulo 5, verso 1, que diz: olha, tendo sido, pois, igreja, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, não que nós éramos fortes, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores e gostávamos do nosso pecado. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, já tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Diga comigo: reconciliação. Foi isso que Jesus Cristo fez. Nós estávamos separados de Deus, e Deus resolveu nos amar de uma maneira tão intensa, tão bondosa, tão grandiosa, que no seu próprio Filho perdoou os meus e os seus pecados e as loucuras que a gente faz na vida. Nós cantamos uma canção, mas não cantamos aquela parte que diz: olha, Deus, o seu amor é tão grande que eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu não consigo ter ideia, tal a santidade de Deus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vamos cantar isso? Eu nunca saberei o preço. Diga, Jesus, dos meus pecados lá na cruz. E é por isso que nós estamos aqui. Eu nunca O amor foi maior. saberei
Senhor. Dos meus pecados. Diga isso a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu nunca saberei. o teu amor cobriu O preço dos meus pecados. Mais uma vez. Na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E é por causa desse teu amor, Jesus. E é por causa dessa infinita bondade que nós pedimos, fala conosco na tua glória, em nome de Jesus, amém? Obrigado, banda. Que bom que você sabe que você é perdoado, amém? Reconciliado, restaurado em amor. E aí a gente então precisa manter e lutar para manter essa conexão com Deus. Jesus sabia da reconciliação que ele queria trazer entre os homens e o seu Pai. E Jesus então vai ensinar os seus discípulos a manterem essa conexão, essa ligação com Deus. Tanto que os discípulos disseram: Senhor, nos ensina a orar. É nesse momento então que em Mateus 6, de 9 a 13, Jesus disse: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que coisa linda, que palavras inigualáveis. Gente que não é cristã sabe essas palavras. Gente que nunca se aproximou de Deus admira essas palavras. Mas para nós elas têm outro peso. Porque a gente sabe que Jesus fez tudo na cruz para que a gente pudesse se achegar ao Pai e tivesse essa amizade com o Pai. E Jesus então nos ensina em cada uma dessas frases a ter o nosso coração ligado ao do Pai. Mas quando a gente olha esse texto, Jesus não disse que você não precisa perdoar. Porque depois que acabou esse texto, sabe aquele PS que a gente faz num bilhete? Sabe o menininho que queria enganar a mãe? Falou que era o bilhete da professora. Ó, não vai ter aula amanhã. E aí ele pôs um PS. É verdade esse bilhete. Lembra disso? Jesus colocou um pós-scriptum, um PS, nessa oração. A gente não lembra. A gente pula. A gente vai até o amém. Mas o PS de Jesus está no verso 14 e 15, quando ele acaba a oração do Pai Nosso, e ele diz: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. A gente gosta do Pai Nosso. E a gente para no amém. O Jesus Cristo que não está nas redes sociais, esse Jesus que não se parece com meme, com ursinho carinhoso, o Jesus da sua e da minha Bíblia, ele nunca disse que você não precisa perdoar. Ele vai mais profundo, porque Jesus não disse na sua oração, eu vou até voltar, ele não disse, perdoe as nossas dívidas, embora a gente tenha alguns ressentimentos. Jesus não disse, eu vou te perdoar, mas você não precisa perdoar os outros. Não, não. Irmãos, nós temos uma cultura apostólica romana. Muitos de nós ainda usam um discurso que não pertence a evangélico bíblico. A gente diz assim, mas quem sou eu para perdoar alguém? É Deus quem perdoa. Nesse caso, não. Quando alguém te ofende, seu coração dói, sua alma se machuca, Deus espere que você use do perdão. Alguns chegam a dizer, mas quem sou eu para perdoar? E aí a gente se esconde atrás disso e não quer saber dessa coisa sobre perdão.
Quando eu vim a Jesus, quando eu me tornei seu discípulo, alguns meses depois eu fui para a igreja do meu bairro, e o meu bairro na cidade de Campinas era um bairro barra pesada. O bairro era dividido em 4 áreas, e uma das áreas não gostavam da outra. Tinha a Sapolândia, e os outros nomes eu não posso nem falar, o mais leve era a Sapolândia. E um dia, num futebol, entre 2 turmas, eu me envolvi numa confusão, e teve um cara que eu marquei ele. E por meses eu quis encontrar ele na rua, eu já era graduado no Kung Fu, eu olhava para o corpo dele, eu falava, esse cara eu tombo. E eu perdi ele, não vi mais. Na hora do futebol, a turma do deixa disso, afastou a gente, mas eu fiquei com aquele ódio sendo alimentado na minha alma, até que um dia eu vi, e eu fui para cima dele, mas eu não percebi que a turma dele estava na frente dele. Quando eu comecei a gritar, o pessoal virou, ficou eu com o cara, ele falou, vem! Só que tinha uma roda em torno de mim. E eu sabia que a hora que eu tombasse ele, a turma estava esperando para me descer o cacete. E eu então falei, ai, ai, tive que engolir mais raiva, mais ódio. Passou o tempo, não vi mais o tal de Armandinho. Passou um tempo, eu me converti. E agora eu estou lá, um domingo na igreja, e o pastor falando de perdão. Porque tem alguém que você precisa perdoar. E aquele dia o Espírito Santo soprou. Armando. Meu culto estava uma bênção, alegria pura, festa, acabou ali, velho. Eu sumi na cadeira. Para resumir a história, demorou mais um tempo, eu encontrei um amigo, que era um amigo comum do Armando. E esse amigo disse que o Armando agora estava também na igreja do Evangelho Quadrangular. E um dia eu fui à igreja para encontrar o Armando. Fui com o coração aberto, disposto a perdoar, até a hora que eu vi ele. Você sabe do que eu estou dizendo. Aquela vontade de amar que nem Jesus foi embora em 1 minuto. Veio toda a lembrança da ira, do ódio. E o Armando também não me achava uma flor de pessoa. E a gente sentou, e a gente conversou, e a gente orou, e a gente chorou, e a gente se perdoou. Oxalá toda história fosse assim quando a gente fala de perdão. Mas eu sei, meu querido, do que eu estou falando, porque quando a gente fala de perdão, dá um comichão aqui dentro. E eu sei que dentro da sua alma, dentro da sua cabeça, o que está aí é, Oswaldinho, você não sabe o que me aconteceu. Você não sabe o tamanho da dor. Foi a minha esposa que me traiu, foi o meu esposo que me traiu, foi meu melhor amigo que mentiu. Eu amava, eu admirava essa pessoa que me decepcionou, que me puxou o tapete. Não me pagaram o que me deviam, quebraram a promessa. Me usaram, Oswaldo, em benefício deles, e isso dói. Eu sei que muitos de vocês se sentem magoados, entristecidos quando a gente entra nesse assunto, porque quem deveria te proteger, te magoou. Te machucou emocionalmente, fisicamente, às vezes espiritualmente, sexualmente, e as cicatrizes estão aí. Nessa dor, nesse emaranhado de sentimentos. Eu não quero passar, meu querido, e não posso imaginar a dor que você passou. Foi horrível, foi injusto, foi errado, digno de repreensão. Mas hoje à noite eu preciso que você compreenda que muitas vezes você faz o mal muito maior a você mesmo, não tratando do que fizeram com você, fingindo que já passou, escondendo ou negando os maltratos recebidos, colocando muitas vezes sujeira para baixo do tapete. Por outro lado, sem tratar do que fizeram, nós temos a tendência de fazer igual, porque psicologicamente, em algum momento, a vítima se identifica com o seu agressor, e inconscientemente essa dor, essa angústia vira uma coisa pior na vida de outros. Um exemplo básico disso é o que a psicologia chama de síndrome de Estocolmo. Quando o agredido se identifica com o seu agressor. É tão brutal quanto suportar uma traição, um abuso. Às vezes é mais difícil ainda
você está do lado de quem sofreu uma maldade, uma injustiça, e é muito difícil você não poder fazer nada. Você ficar impotente diante de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um amigo, quando você não pode mudar a dor, a mágoa, a traição. Eu digo que eu tenho amigos mais chegados que um irmão, e quando esses amigos estão brigados com alguém da sua casa, da sua família, a gente não pode fazer nada, é uma dor horrível. Por isso, às vezes a gente fica perguntando como perdoar quando parece impossível de perdoar alguém. Como usar desse perdão que Jesus fala quando aqui dentro tem ressentimento, tem mágoa, tem cicatriz, tem ferimento, tem peso de alma. Eu quero pensar com vocês que Jesus, no verso 9 do capítulo 6, nos deu uma dica muito grande, ele nos deu uma pista, ele nos deu o caminho. Jesus ensina seus discípulos a orarem, dizendo: Pai nosso que está nos céus. O nosso relacionamento é relacionamento de filhos de Deus, e é importante para o nosso Pai que os seus filhos estejam bem. Ah, Oswaldinho, mas quem me magoou não era filho de Deus. Ainda. Porque a minha mágoa com o Armando, eu não era filho de Deus, quando a mágoa veio. Você não pode dizer que aquela pessoa, aos olhos de Deus, não será filho de Deus. Então, por isso que a gente, como filho de Deus, trata todo mundo como filho de Deus. Amando, servindo, respeitando, aplicando a palavra. E o nosso Pai, eu digo, até como pai, como pastor, faz sentido quando você vê dois filhos, um de cara virado para o outro, duas ovelhas amadas, uma de cara virada para o outro, é muito triste. Por isso que Jesus coloca o pai nessa história de gente que tem dívidas emocionais, gente que tem dívidas espirituais, porque o contrário também é verdadeiro. Nada deixa um pai mais feliz quando os filhos estão em harmonia. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, e toda essa união, toda essa unção. Ontem à noite eu estava pregando na cidade de Estiva Gerbe. Sim, existe uma cidade depois de Mogi Guaçu que se chama Estiva Gerbe. Eu tive o privilégio de conhecer um casal que tem 8 anos de casado. Desses 8 anos, eles ficaram 2 anos divorciados. E já estão há alguns anos restaurados. E eles contam da restauração, de como o perdão aconteceu. Era a ilustração que eu precisava ontem à noite. Porque eu vi um homem e uma mulher que resolveu se perdoar, porque entendeu um projeto maior de Deus na sua alma, na sua vida, na sua história. Deus está trabalhando na reconciliação. Nós abrimos Romanos 5. Reconciliação é o assunto de Deus. Reconciliação é o que Deus gosta de fazer. Deus ama que nós nos reconciliemos com pessoas. Deus detesta quando estamos separados de pessoas. Tanto que Jesus não passa um pano, não esconde e não finge que dá para ter uma relação gostosa com Deus, mas brigado com os irmãos. O mesmo Jesus que não disse que você não tem que perdoar, lá em Mateus 5:23 vai dizer: você está pensando em adorar a Deus, amar a Deus, exaltar a Deus? Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, não é que você tem algo contra o irmão, mas o irmão está um passo de te excluir do Facebook. O irmão não te liga mais no seu aniversário. O irmão te cumprimenta de longe. Era um irmão que abraçava, que beijava, que era na tua casa a qualquer hora. Agora não. Se você se lembrar que o teu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se, reconciliação com seu irmão. Depois você volta e apresenta a sua oferta diante do Pai. O
Pai Celeste está dizendo: não me ofereça quando estiver brigando com os seus irmãos. Vá fazer o certo. Depois você venha me adorar. Deus tem um coração paternal. Por isso pode parecer amargo a você. Mas eu queria que você em um minuto pensasse pelo lado do Pai. A ofensa e a dificuldade em perdoar alguém também agridem o coração desse Pai. Esse Pai é verdadeiro, Ele sabe o que está no nosso coração, Ele vai além das nossas palavras. Não cabe fingimento na nossa relação com o Pai. Por isso Jesus ensina aos seus discípulos: vocês querem orar ao Pai? Se houver alguma dívida, ó Pai, nos perdoa, como nós perdoamos aos nossos devedores. Não há nada que parta mais o coração do Pai quando os filhos não se dão bem. Quando oramos, oramos ao nosso Pai. E o relacionamento com os outros filhos realmente importa para o coração do Pai. Por quê? Porque essa dor que você sente, essa mágoa, essa tristeza, essa ofensa que você recebeu, aprisionam as pessoas. As pessoas ficam presas no ressentimento, na amargura, na dor. Você vê a pessoa, você lembra da história e você sente todo aquele ódio, todo aquele veneno, toda aquela tristeza, toda aquela ira. Ressentir. Às vezes a pessoa nem sabe o que te fez, mas você sabe. E o problema é que quem está preso na dor é você. Quem está preso na amargura é você. E viver em amargura, ressentimento, ódio, é continuar, deixar a ferida ficar infectada até apodrecer e envenenar a nossa alma. Como é que a gente sai dessa prisão, Oswaldinho? Jesus disse: perdão. Jesus não disse que campanha tira você da amargura. Jesus não disse que projeto social tira você da amargura. Jesus não disse que terapia tira você da amargura, até porque perdão não é um termo da psicanálise, da psicoterapia, da psiquiatria. Não se fala em perdão. Nenhum dos autores. Perdão é coisa da espiritualidade. Perdão tem a ver com quem quer andar com Deus. Com quem quer chamar Deus de meu Pai. Pai nosso. De quem quer sair das cadeias. Se a chave é perdão, e Jesus usa a palavra perdão, lá em 6,12, Jesus usou a palavra em grego afieme. E essa palavra é interessante porque ela tem... O grego é fantástico, meus irmãos, ele amplia. Essa palavra tem 22 significados. Você pode escolher qual aspecto do perdão Jesus quis que você aplicasse. No mínimo, você tem 22 maneiras de perdoar. E entender do Espírito de Deus, que quando você pede para Deus perdoar as suas dívidas, você está pedindo para Deus mandar embora as suas dívidas, para Deus desistir, para o Senhor deixar expirar, para o Senhor abandonar, para o Senhor tirar do seu caminho, deixar a sua dívida para trás. Mas você está dizendo também que você precisa deixar a dívida de alguém para trás da sua vida. Você precisa jogar fora a amargura, expulsar da sua vida. Não é fingir que não aconteceu. Não é um apagar de memória. Também não é tentar explicar o que aconteceu. Não é tentar buscar um senso de justiça, porque o que aconteceu não foi justo. Mas é arrancar esse veneno para longe de você. É tirá-lo da sua vida. É livrar e deixar embora quem tiver aprisionado nessa falta de perdão. Confesso, meus irmãos, estava num acampamento da cidade de Tanabi, um acampamento de vários dias, eu preguei alguns, outros irmãos pregaram outros. E num dia que eu não estava pregando, eu estava sentado, o irmão falou sobre perdão, e deixarmos o perdão se tornar em bênção, uma palavra muito boa. E de repente ele fala: lembre-se de alguém que de repente não está aqui, você tem que perdoar.
vira para alguém do lado, ore com alguém. E eu estava do lado da minha esposa, não falei nada. Acabou o culto, fomos para o quarto, para a suíte, preparar o descanso e tal. Sabe aquele momento que Deus usa a sua esposa, que você não sabe se você beija ou joga ela fora do quarto? A minha santa vira para mim e fala assim: você já perdoou o fulano de tal? Porque quando a gente estava para se preparar para casar, nós estávamos juntando todo o dinheirinho, pouco que a gente ganhava. E um dia eu sou chamado na minha igreja, porque a minha igreja tinha sido fiadora do apartamento que eu morava. Morava com mais 3 irmãos em Cristo, e um deles estava roubando o dinheiro que a gente deixava na mão dele para efetuar os pagamentos. Eu confiei demais, eu fui ingênuo, para não ser tonto. E aquele rapaz, há meses, não pagava o condomínio. Isso gerou juros. Eu tive que deixar o apartamento. A igreja do rapaz não nos ajudou a pagar. Os outros 2 rapazes também pisaram na bola. Eu sei que eu tive que pagar sozinho, porque era o nome da minha igreja. Eu passei por uma vergonha terrível. Deus levantou um irmão, amigo, Rodney. Trabalhava na Caixa. O Rodney, como funcionário, pegou um empréstimo a um juros menor. Eu paguei o empréstimo, limpei o atraso, mas o ódio ficou na alma. Aquele rapaz sumiu, voltou para o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro foi para outros lugares. Eu perdi o contato porque eu nem queria ver. E a minha alma com ódio. E naquele dia minha esposa vira e fala: será que não é hora? Porque eu achava que eu tinha que achar esse cara para esse cara me pagar. E a Débora falou: será que não é hora de você deixar essa dívida de lado? Aí ela falou com aquela mansidão das mulheres que já estão com a paciência esgotada de marido chucro. O irmão tinha sido muito usado por Deus. Eu ia pregar no outro dia, eu falei: Deus, chegou a hora. Eu quero que o Senhor transforme esta minha dívida num presente para aquele irmão. Eu peço que o Senhor transforme como se fosse uma oferta. Muda a minha perspectiva interior. E eu estou dando não apenas o perdão, mas o dinheiro, como se fosse um presente meu para o fulano de tal. Irmãos, o que eu posso dizer para você é que naquela madrugada em Tanabi, Deus acolheu meu coração amargurado. Eu nunca mais tive aquele dinheiro. Deus abençoou a minha vida de outras maneiras, por outros caminhos, e eu louvo, sabendo que Deus foi muito mais fiel do que eu podia imaginar. Depois de um tempo eu encontrei uma pessoa que sabia que eu era amigo daquele moço que me deu calote, e falou: Oswaldo, cadê o fulano? Falei: não sei do fulano. Rapaz, você sabe que ele puxou meu tapete, que ele me deu um calote? Eu falei: você também? Ele falou: não. Eu falei: então deixa eu contar a minha história, filho. Ele atrasou meu casamento, atrasou minha vida. Porque, cara, se eu pegar ele, eu falei: esquece. Vem cá que eu vou te ensinar um negócio. Deus pode te recompensar muito mais se você sair dessa cadeia que você se enfiou. Há 2 anos atrás, esse rapaz que deu calote em mim, no meu amigo, apareceu no Facebook. Esse Facebook é o quintal do capeta. O negócio. É bem assim as horas, luta, luta. Aí um amigo meu falou: véi, sabe quem que eu encontrei? Não, o fulano. E onde que está o fulano? Está lá em João Pessoa. Você está brincando? Tomou jeito. Eu falei: como é que é? Tomou jeito, Oswaldinho. Está trabalhando. Eu falei: oi? Está trabalhando, não sei o que tem, casou, tomou jeito. Eu falei: sério, Junião? Não, tomou, está assim. Quando ele vier a Campinas, eu te ligo, para a gente tomar um café. Faz 1 ano. E eu confesso, irmãos, eu fiquei impedido há alguns anos de não pregar sobre perdão. Louvo a Deus, se eu estou pregando hoje, a minha alma, graças a Deus, está leve. Felizmente, Deus mudou a minha perspectiva.
eu saí da cadeia, da prisão, por essa chave bendita. Você pode dizer aí do seu banco: Oswaldo, boa história, boa para você, linda, mas eu não cheguei ainda nesse lugar. Eu não estou nem perto de mudar a minha perspectiva. Eu ainda não consigo. O que eu faço, Oswaldinho? Eu sei que eu estou preso. Eu sei que tem ressentimento. Eu sei que ainda tem ódio. O que eu faço? E eu louvo e bendigo a Deus, porque Jesus Cristo disse que você precisa perdoar. Mas lá em Mateus capítulo 5, 43, 44, Jesus diz uma coisa ainda mais profunda. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Nos dias de Jesus, a cultura era bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Esses que falaram antes de Jesus eram os mestres da lei, os fariseus. Eles diziam isso: olho por olho, dente por dente, bateu de um lado, enfia a mão no outro. Agora Jesus vem e diz o contrário. Não ama só os próximos e os amigos. Amem os inimigos. E orem por aqueles que os perseguem. Isso Jesus Cristo disse. Jesus diz: olha, ore. Ore. Aí você vai me dizer: mas Oswaldinho, eu não sinto a mínima vontade de orar. Não precisa sentir vontade. Ore sem vontade mesmo. Se você for esperar vontade para orar por inimigo, sabe quando você vai orar? Diga de novo, sabe quando você vai orar? Ô igreja inteligente. Jesus não colocou: quando você tiver vontade, você ore pelos seus inimigos. Tem nada a ver, meus irmãos. Orar é compromisso com Deus. Qualquer um aqui, se tivesse esperado vontade, nunca tinha perdoado ninguém. Porque o problema é que a gente ora, pensando que se orar pelo inimigo, o inimigo vai mudar. Vai não. Eu já orava pelo rapaz que puxou o meu tapete antes de encontrar o outro irmão. O camarada não melhorou, ele piorou. E eu continuei orando. Eu sei que você está orando por inimigos aí há meses, semanas, e o cabra não muda, piora. Talvez seu inimigo é seu chefe, seu vizinho. Você um dia reclamou para o vizinho que ele tocava samba, hoje ele está tocando funk na sua orelha. Piorou. Mas quem disse que a oração é para mudar o outro? A oração precisa mudar você. É no seu amor que precisa brotar misericórdia, perdão. Seu inimigo nem sabe o que é perdão. A gente tem que parar com essa mania de orar pensando que Deus vai agir na vida do outro. Ai, Deus, muda meu marido. Muda minha esposa. Será que Deus quer mudar o outro? Ou primeiro Deus quer me mudar? Quando Jesus diz: orem por aqueles que o perseguem, é porque a oração é um lugar de andar com Deus. É um compromisso de honra a Deus. Então escolha perdoar para honrar a Deus. Senhor, eu por mim mesmo não vai. Eu por mim mesmo, o Senhor não me dá força que eu pulo no pescoço dele. Me dá graça. Me dá misericórdia, me dá bondade. Me dá quebrantamento. Me dá lágrimas por aquela vida que com certeza está indo para o inferno. Cuidado com o que você ora, né? Você já está orando com ódio. Mas busque, Senhor. Tira a mágoa. Tira o peso. E, irmãos, quando a gente se coloca em oração, Deus trabalha e opera diferentemente em cada coração. Para alguns pode demorar um tempo a mais, um processo de Deus. Outros casos pode ser mais imediatamente. Mas em algum momento, você tem que reconhecer que você foi perdoado, agraciado, tanto que você diz: eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Porque era muito a minha dívida com Deus. E se você fosse avaliar a sua dívida com Deus, é muito maior do que o que a pessoa fez com você. Tanto que em Colossenses, o texto bíblico diz: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem
como o Senhor lhes perdoou. Ah, Oswaldinho, eu não sou Deus. Você não é. Mas você aprende de Deus. E quando você aprende de Deus, acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Algumas pessoas precisam de uma dose de graça, de misericórdia para suportar outras. Como é que você faz isso quando está ferido, traído? Quando é que você faz quando sente que um pedaço do seu coração foi arrancado pela desconfiança? Você perdoa como o Senhor te perdoou. Você olha para Deus e diz: Deus, eu não saberia, mas o Senhor no meu lugar faria. Tem misericórdia de mim, vem agir em mim. É mais do que eu posso entender, é mais do que eu posso imaginar. Eu preciso do teu revestimento. Eu nem mereço, mas eu preciso, meu Senhor. Me reveste na tua graça, para que eu possa perdoar. Porque essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Eu só estou dirigindo essa igreja para ir na vontade de Deus. Não é algo que eu inventei, que o pastor Zé, que qualquer um de nós poderia ter inventado. Um lar onde haja perdão, uma casa onde haja perdão, uma família onde haja reconciliação, uma igreja que olha para a sociedade ensinando o que é perdão, ensinando o que é a misericórdia de Deus. Porque nós vivemos uma sociedade que diz que quando a gente perdoa, a gente é bobo, que a gente é fraco. Alguns têm até medo de perdoar, porque é como se estivesse dando asa para o inimigo, ajudando quem te feriu. Eu gosto muito de uma frase do Andy Stanley que diz: na sombra da minha mágoa, da minha dor, o perdão que eu ofereço parece uma decisão de recompensar o meu inimigo. Como se fosse certo o que ele fez. Mas na sombra da cruz de Cristo, o perdão é apenas um presente de uma alma indigna para outra alma indigna. Eu falei do meu bairro ser barra pesada. E meu bairro era terrível, eu aprendi a ser terrível. Conheci Jesus, o perdão de Deus. Muitos anos depois eu voltei nesse bairro para pregar. Pastor Juarez me convidou. E quando eu acabei de pregar, Deus foi muito gracioso comigo. Eu vi que tinha umas duas, três pessoas esperando para falar comigo. E eu desci achando que eu ia ouvir alguma coisa interessante, alguma coisa legal. Aí eu reconheci uma menina que estudou comigo na fila. E eu perturbei a vida dessa menina. Quando eu cheguei perto dela, ela já estava com os olhos vermelhos. Ela falou: Oswaldinho, o último lugar que eu queria estar aqui, o último lugar que eu queria estar hoje era aqui. E eu vim porque eu sabia que você estava aqui. E durante alguns anos eu orei para Deus me ajudar a te perdoar. Porque você foi um instrumento do maligno na minha vida. E a moça começou a discorrer o meu currículo pré-cristão. Eu fui baixando a cabeça. A moça que estava atrás dela também começou a fazer a mesma cara de choro. E eu não lembrava quem era. Até que o irmão da moça de trás chegou e abraçou. Eu falei: vixe. Sabe aquela sensação que a sua casa caiu? Depois que você pregou? E essa moça, chamada Ellie, falou: mas eu vim aqui para dizer que eu queria também pedir perdão de quanto eu te odiei. E aí eu me lembrei que eu não podia reter o perdão sobre aquela moça. E a gente se abraçou, eu chorei, eu apelidei ela de um apelido besta, aquele apelido pegou no bairro, ela perdeu o nome dela. Por isso que eu falo, né? A gente precisa da misericórdia de Deus, porque a gente erra demais. Eu não pude fazer outra coisa a não ser pedir perdão para ela, chorar, abraçar. Aí a moça que estava atrás quis entrar no abraço também. Eu já tentei abraçar porque eu já sou perdoado uma vez. Porque a gente precisa se lembrar que o perdão que a gente dá é o perdão que Deus também nos deu. Infelizmente, muita gente perde a oportunidade de ser livre
porque não sabe dizer, eu te perdoo. Quantos relacionamentos poderiam ser curados, resgatados, se pais e filhos se abraçassem e dissessem, eu te perdoo? Quantas mães e filhas podiam ter alegria se jogassem fora e deixassem que as palavras malditas estivessem no passado, os desapontamentos, e abraçassem, da mesma maneira como gostariam de um abraço do Senhor Jesus. Se maridos e esposas, ao invés de olhar para o divórcio como uma saída para o adultério, olhasse, é possível o divórcio depois do adultério? Mas maior do que o adultério, maior do que o divórcio é o perdão da graça de Deus. Você não precisa fazer um outro erro para tentar punir um erro. Quantos erros poderiam ter sido cobertos de amor e de misericórdia, se de alguma forma, da mesma forma que fomos perdoados pelo poder do Espírito Santo trabalhando em nós, pudéssemos perdoar alguém? Quantas pessoas poderiam ser livres? Jesus Cristo não era arrogante, nem malvado, não era severo, nem carente de empatia de quem o ouvia. Por isso ele disse, perdoe, perdoe. Ele estava fazendo isso para nos ajudar a curar a alma. Ele estava fazendo isso para nos deixar livres. O pastor David Willis diz, quando você guarda rancor, não te faz ser uma pessoa mais forte, te faz ser uma pessoa mais amarga. E quando você perdoa, você não é fraco, você se torna livre. Como é que eu perdoo? Eu enfrento o rancor. Eu tenho um vislumbre da graça, da misericórdia de Deus, e eu oro para que Deus mostre isso a cada um de nós, para que aí a gente se liberte da amargura, e a gente vai andando passo a passo para desfrutar da reconciliação. Algumas pessoas enfrentam isso com uma certa rapidez, outras é um processo mais delicado. Eu tinha um caderninho roxo na minha alma. Não era um caderno preto, não, preto é bonito, preto é bom. Tinha um caderno roxo. Se você caísse no meu caderno roxo, velho, era duro sair dali. E um dia eu aprendi que eu tinha que jogar esse caderno fora. Hoje de manhã uma irmã testemunhou, pastor, eu tinha uma duplicata de uma familiar minha. Cada vez que ela fazia um negócio, a duplicata. E um dia entendi de Deus que eu tinha que rasgar aquela conta. Mas eu me sentia fraca. Meu irmão, você não é fraco. Você é alguém livre. O que Jesus disse? Que a gente devia orar ao Pai, para Ele nos perdoar, e perdoarmos as pessoas conforme o Pai perdoa as nossas dívidas. Jesus nunca disse que você não precisa perdoar. Nós estamos encerrando a série, a próxima série vai se chamar Exemplar, onde cada um de nós vai entender que pode ser um exemplo na nossa sociedade. Todos nós somos exemplos, por bem ou por mal. Mas tem uma coisa que a nossa sociedade tanto precisa, é de gente graciosa, gente perdoadora, gente que expressa o poder de Jesus Cristo através do perdão. Eu quero orar por você. Mesmo assentado, baixe sua cabeça. Eu quero orar por você. Ó Deus amado, eu nem posso imaginar a mágoa, o ressentimento, a tristeza, a dor que os meus irmãos e irmãs aqui carregam. Foi horrível o que eles passaram. Foi injusto. Mas eu quero pensar, ó Deus querido, que o que Jesus Cristo passou na cruz do Calvário foi muito pior. E nós colaboramos na nossa maldade, na nossa ignorância, na nossa rebeldia. E nós recebemos o teu perdão por Cristo Jesus. E nós queremos hoje à noite, por mais difícil que seja para todos nós, orar por aqueles que nos perseguem. Pedir o teu perdão por aqueles que nos traíram, nos magoaram,
nos decepcionaram, nos traíram, nos humilharam, usaram de palavras malditas. Nós não queremos sair desse santo encontro, Senhor, sem dar brecha para que o Teu Espírito mude a nossa perspectiva, o nosso coração, porque nós queremos continuar Te amando, Te adorando, livres da ofensa, da dor, da mágoa. Pai amado, eu quero chamar meus irmãos para orarem aqui, mas alguns hoje à noite não têm força para sair dessa cadeira. Alguns vão precisar, ó Espírito Santo, que o Senhor os visite assentado onde estão, para que realmente suas almas recebam a doçura, a leveza, a cura, a restauração que da cruz veio a nós. Que aquelas palavras que o Senhor disse, Pai, perdoa-os, ecoem em cada um de nós com graça e poder, para que juntos possamos orar, fortalecidos. Te peço em nome daquele que venceu pelos teus filhos. Há muitos aqui, ó Deus, que precisam se livrar da mágoa, da dor, da angústia, mais do que um viciado da maconha ou da cocaína. Alguns precisam de uma libertação maior do que a do álcool ou de qualquer outro vício. Alguns se acham justos na sua dor, na sua mágoa, mas mostra para eles, ó Deus, que todos nós só fomos justificados em Cristo Jesus. Ainda de olhos baixos, meu irmão, minha irmã, para a gente ser livre, a gente tem que dar o primeiro passo. Eu sei que para alguns de vocês hoje o seu coração está enfraquecido, entristecido, lembrar do eu. Mas assim como qualquer um que rompe com cadeias, eu tenho certeza que Deus vai sustentar a sua alma, mas eu quero que você dê o primeiro passo. Eu só vou orar com você e te dar um abraço, mas eu quero que você diga: Deus, me reveste de amor. Sai do seu lugar, eu quero orar com você aqui na frente. Eu quero pedir para que o revestimento de graça e poder do Senhor te dê força. Sai do seu lugar. Você não vai abraçar o seu inimigo hoje à noite. Você não vai abraçar o seu adversário. Você não vai abraçar quem te persegue. Mas você vai clamar a Deus a força, a graça, o ânimo, a coragem, a libertação, a doçura, a longanimidade, a benignidade, os frutos do Espírito, a paz, a mansidão. Eu tenho certeza que você vai voltar para casa outra. Eu tenho certeza que você vai voltar para casa outra. Eu tenho certeza que Deus vai mexer na sua alma, no seu coração, na sua vida, na sua história. Talvez está difícil sair da cadeira. É só um passo, meu querido. É só um passo. Não deixa nada e ninguém te condenar, te acusar. Deus tem mais pela sua vida. Deus tem mais pela sua história. Sai do seu lugar, nós queremos orar com você. Pastor, mas eu já estou esquecendo. Não esquece. Não é esquecimento, é tratamento, é autoconfrontação, é pedir bondade de Jesus sobre a nossa alma. Sai do seu lugar, eu estou esperando você. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana que vem nós vamos sentar à mesa do Senhor. E nós não podemos sentar com o coração amargurado. Aleluia. Vocês estão vencendo. Vocês estão vencendo nesse altar. Vocês estão vencendo diante daquele que os ama perfeita e poderosamente. Ó Deus amado, eu te louvo pela vida de cada um desses teus filhos e filhas. Eu te louvo porque essa gente está diante do Senhor, reconhecendo que o Senhor é a fonte de perdão, de graça, de vida. O Senhor é aquele que nos sustenta em paz e bênção, em renovo.
Coloca no coração dessa gente uma restauração sem igual. Reveste a cada homem, a cada mulher, a cada jovem com aquele amor da cruz que quebra cadeias, que cura palavras, que tira ofensas, que mostra a tua grandeza. Não importa o tamanho do abandono, não importa o tamanho da decepção, não importa o tempo que foi a dor, que foi a vergonha, porque na cruz o Senhor venceu por cada um deles. Na cruz o Senhor pode remodelar essas histórias. É no teu amor, é na tua graça, é na tua paz que o Senhor pode vencer pela vida dos meus irmãos e irmãs. Bendito seja o teu nome. Continua enchendo esses vasos com a doçura do teu Espírito. Continua curando, continua trazendo a paz, continua renovando os sonhos, continua mudando a perspectiva da graça em lugar da desgraça, em lugar da ofensa, em lugar da dor. Tu és Deus que faz novas todas as coisas. E eles estão te reconhecendo, Pai, que precisam amar, abençoar a vida de outros. E eles só vão fazer isso porque vem do Senhor o perdão, vem do Senhor a bênção. A bênção do Senhor não acrescenta dores, a bênção do Senhor traz leveza. O teu jugo é leve, o teu fardo é reconfortante. A tua graça e a tua paz faz novas todas as coisas naquele que venceu, para que os seus filhos e filhas fossem cheios da paz, cheios da bênção. E a paz que excede todo entendimento guarde a esses homens e mulheres em Cristo Jesus as suas mentes e corações, para a honra, para a glória e louvor do seu santo nome. Amém, amém e amém. Meus irmãos, vão em paz, vão em bênção, vão na graça do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vim para adorar, vim para exaltar ao nosso Deus. Vim para adorar-te, vim para